Alondra, a menina que orava por Lúcifer. Disse que este ocorreu há muitos anos no México, num longínquo e pequeno povoado de nome Águas Calientes, e que neste local havia uma menina de nome Alondra, de seus 5 anos, que orava por Lúcifer. Em suas inocentes, diárias e cheias de fé orações, antes de dormir, sempre incluía Lúcifer nas mesmas. Era uma doce menina que se preocupava com todos, inclusive com ele. Alondra era inocente, isenta de qualquer tipo de malícia. Por este fato, era muito observada, sobretudo por seus pais. Tanto que chamaram o padre do povoado para ver de perto e dar seu parecer. O padre, naquela noite, jantou com a família de Alondra e observou atentamente o comportamento da menina, que aos seus olhos tratava-se apenas de um anjinho. Depois do jantar, a menina despediu-se de todos com boa noite e seguiu para seu quarto. Antes de deitar-se, ajoelhou-se aos pés da cama e rezou sob os olhos de seus pais e do padre, que observavam de fora do quarto, pelo canto da porta. E cuida da minha mãezinha, do meu papai, da minha avó, dos meus irmãos e, por favor, cuide também de Lúcifer, pois ninguém pede por ele, mas eu faço no lugar dele. Amém. E fazia o sinal da cruz, deitando-se após. O padre, ao ver aquilo, ficou horrorizado e desnorteado. Apesar de tudo, apiedou-se da inocente menina. Como repreendê-la por querer o bem de alguém? Pediu aos pais que observassem mais a pequena. O tempo passou e nada mudou, e as orações continuavam por todas as noites. E cuida da minha mãezinha, do meu papai, da minha avó, dos meus irmãos, e por favor, cuide também de Lúcifer, pois ninguém pede por ele, mas eu faço no lugar dele. Amém. Numa determinada tarde, os pais de Alondra saíram e deixaram a menina sozinha em casa. A mesma sofreu um acidente doméstico vindo a óbito. Que tristeza foi aquilo! A família da menina era muito pobre e não tinha condições de realizar o sepultamento. Não se sabe como. Só se viu que o corpo da menina saiu da funerária no melhor, mais caro e suntuoso ataúde e decorado com as mais lindas rosas já vistas. O corpo seguiu em carruagem elegante, puxada por 6 cavalos negros e brilhantes, e à frente do cortejo que ia para a missa, de corpo presente, ia um jovem de pele bem branca, cabelos escuros, muito elegante, de porte austero, que chorava e sentia muito a morte da menina. O padre deu início à missa. A igreja encontrava-se cheia, todos comovidos com a perda. Os pais inconsoláveis e mais ainda o refinado cavalheiro que na primeira fila chorava baixinho, sem olhar para ninguém. Os pais da criança não se animavam em questionar ou agradecer ao seu distinto benfeitor. Ao final da missa, o elegante cortejo partiu ao cemitério e, lá chegando, admiraram-se com o suntuoso mausoléu que aguardava o ataúde de Alondra. Lindo, imponente e enfeitado ricamente com as rosas mais lindas já vistas. Os pais da menina, morta, e os demais presentes admiraram-se como alguém desconhecido poderia ter amado e sentido tanto a morte da sua filha. Como se tivesse lido suas mentes, o jovem e elegante estranho voltou seu olhar pesaroso aos presentes e disse: por milhares de anos
o mundo procurou maneiras de me desenhar do pior que há. Desde tentador, ladrão, traidor, inimigo, até a mais ofensiva alcunha. Mas Alondra, com sua doçura e inocência e seu amor infinito, orava por mim, sem falhar uma vez, e queria meu bem. Após esses dizeres, o estranho virou as costas e retirou-se do local. Há quem diga que até os dias de hoje, no dia 24 de janeiro, aniversário da morte de Alondra, seu túmulo aparece bem cuidado, limpo e enfeitado, com as mais lindas e ricas coroas de flores e rosas, e que se vê um jovem a chorar aos pés de seu túmulo. Sinhá Balbina já estava careca de pedir a seu marido, seu Chico, para que não saísse e andasse por aquelas bandas nas noites de sexta-feira, principalmente quando a noite estava sem estrelas. Diziam os antigos que esse tipo de noite era propícia para a aparição de visagens. Mas claro que seu Chico não ligava para o que sua esposa falava. Ia tomar suas canas na cidade e voltava pela estrada de terra, mato de um lado, mato do outro. Naquela noite de sexta-feira, lá voltava ele pela estrada, montado em seu burrico. Olhou para o céu e notou que não haviam estrelas, lembrando-se então do que sua esposa falava sempre. Decidiu cortar caminho por um atalho na mata que, como um bom mateiro, conhecia muito bem. Passados alguns minutos, o burrico empacou. Explorava as ancas do bicho e nada do danado andar. Forçando a vista, olhou mais à frente e viu uma sepultura, uma cruz fincada no chão e aquele monte de terra. Seu Chico nunca havia visto aquilo por ali. Sob a fraca luz da lua, olhava fixamente para aquilo, quando ouviu um barulho e aquele monte de terra começou a mexer. Nisso, o burrico continuava empacado. Foi então que viu saírem da terra um monte de coisinhas brancas. Eram ossinhos que pulavam, batiam uns nos outros e rodopiavam, como se estivessem dançando ao som de uma viola. Depois, de todos os lados, vieram outros ossos maiores, rodando e dançando da mesma maneira. De repente, seu Chico ouviu um estalo maior, e de dentro da sepultura saiu uma caveira branca como algodão, e com os olhos faiscando, parecia que saía fogo dos olhos. A cabeça dava pulos como um saci. Os ossos começaram a dançar em volta da caveira, que parou de pular e ficou quieta no meio, dando de vez em quando grandes pulos no ar e caindo no mesmo lugar, enquanto os ossos giravam em sua volta, batendo uns nos outros, como se dançassem uma ciranda maldita. De repente, os ossos começaram a se encaixar como um quebra-cabeça, formando assim uma caveira. A caveira pegou o crânio e jogava de uma mão para outra, dançando e gargalhando uma risada diabólica. Até que encaixou a cabeça no pescoço, sumiu e de repente apareceu na garupa do burrico. Esqueleto esporeou o bicho, que correu como nunca seu Chico tinha visto. Deu-lhe a impressão de estar voando por cima das árvores. Seu Chico foi encontrado por sua mulher no quintal de casa pela manhã, largado no chão, todo mijado. É claro que ninguém acreditou na história dele. Até porque não encontraram nenhuma sepultura no local indicado por seu Chico. Ele nunca mais saiu de casa à noite e passou a ouvir Sinhá Balbina. Juraram que ele até parou de beber.
Conta-se que se passou um fato extraordinário entre o padre Félix e o padre Cícero. Um era paróquio da Missão Velha na época e o outro vigário de Juazeiro do Norte. O ano era 1902, ano sem estiagem no sertão. Padre Félix estava enfermo e já perto da morte, quando o compadre dele, Cândido Cunha Camelo, o qual era também compadre de padre Cícero, sabendo do compromisso de ambos os vigários de um assistir o outro na morte, fez um mancebo ao clarear o dia 2 de fevereiro do ano de 1902, selar 2 cavalos para ir buscar o padre Cícero no Juazeiro. Porém, quando chegou à margem do rio Missão Velha, viu que a pinguela, ponte de madeira, estava precisando de ser consertada, assim como o coxo que transportava os animais também. Depois de muito esforço, conseguiu atravessar o rio e na outra margem estava o padre Cícero. Isso quase 5h30 da manhã. Cândido contou sobre sua viagem para trazê-lo para ver o padre Félix. Padre Cícero, porém, disse que o padre Félix acabava de morrer, mas que ele tinha assistido a tudo em espírito em Missão Velha. Mesmo assim, eles foram à cidade. Ao chegarem, viram logo a multidão em frente da sacristia da igreja, pela perda do, entre aspas, pai da pobreza, fecha aspas. O padre Cícero se aproximou do leito onde jazia o corpo sem vida do padre Félix e clamou em prantos: Félix, Félix, Félix. E o padre Félix, abrindo os olhos, rolaram 2 lágrimas e em seguida voltou a fechá-lo para a eternidade. Depois disso, não houve mais incidente no funeral do grande vigário da Missão Velha, padre Félix Arnaldo Formiga. Outra popular lenda de Missão Velha era a porca que surgia nas noites na cidade e que atacava transeuntes de madrugada. Conta que era uma bela mulher que fora amaldiçoada por algum motivo e que sempre aparecia como uma esmoleira, embora fosse muito bela. Do modo que sempre lhe negavam água, ela se transformava-se em uma grande porca que atacava as pessoas nas ruas. Ela sempre aparecia à luz do dia, como esmoleira, pedindo esmola, e segundo a lenda, se alguém a negasse alguma coisa, era melhor evitar sair nas ruas à noite. Caso contrário, ela iria se encontrar com a porca amaldiçoada na noite. Essa é a principal lenda da cidade de Missão Velha. Trata-se de um espírito de um frade que se exibia sempre de forma diferente, para assustar as pessoas que passavam nas ruas na noite morta. Seu lugar de ataques era dentro do ginásio paroquial de Missão Velha, que outrora foi um colégio religioso e abrigara padres e frades. Conta-se que, quando a época dos estudos dos missionários no famoso ginásio paroquial findou, um dos frades ou padres que estavam lá foi morto e conta-se que seu espírito surgia altas horas da noite no ginásio paroquial. Segundo a crendice dos missão-velhenses, ele surgia sempre no lugar onde foi morto, sob um pé de goiaba dentro do colégio. Detalhe, este colégio ainda funciona hoje, e ninguém que mora lá nas imediações dele afirma ter visto o tal goiabão. Mas muitos ainda creem que ele existe e afirma que o motivo dele não mais ter aparecido foi o corte do pé de goiaba na qual ele morreu.
Eu estava dirigindo para casa, seguindo pela rua a uns 80 km/h, quando eu vi um grito estridente e assustador de uma mulher vindo de um lado da estrada, mas não consegui identificar de qual lado vinha. Eu parei o carro freando bruscamente. Havia um choro de uma mulher vindo do lado esquerdo lá da mata. Eu saí do carro, peguei o bastão de beisebol do banco de trás e corri em direção à mata. Perguntei: "Quem está aí?" A mulher respondeu: "Aqui", respondendo imediatamente: "Por favor, me ajude." Eu comecei a correr para dentro da mata para tentar salvá-la e dizia para ela: "Continue gritando para que eu possa encontrá-la." Ela gritava a cada 10 segundos pedindo por ajuda, e eu me aproximava correndo na direção de onde vinham os gritos e gritando de volta também. Logo comecei a perceber que não importava o quanto eu avançasse na floresta, os gritos da mulher não pareciam ficar mais próximos ou mais altos. Para falar a verdade, eles pareciam estar na mesma distância, por mais que eu corresse na direção dos gritos. Eu gritei 1 hora: "Me diga onde você está." Cercamos de uns 10 minutos. Depois a mulher gritou por ajuda novamente. Então parei no meio do caminho, não gostando mais daquela situação. Era como se eu estivesse entrando em alguma espécie de armadilha. E aí comecei a correr de volta em direção de onde eu tinha vindo. Corri, corri, corri até que vi os faróis piscando no meu carro, lá na estrada. Além do caminho todo de volta, eu ainda ouvia os gritos da mulher, mas ela estava sempre na mesma distância. Também não importava o quanto me aproximasse do meu carro, era como se ela estivesse me seguindo de novo. Peguei meu carro simplesmente e saí de lá completamente assustado. Liguei para a polícia para tentar relatar o que estava acontecendo, se por acaso eles quisessem investigar, mas eu não ia ficar lá nem por nada. Depois acabei seguindo em frente com a minha vida, mas 1 semana depois eu vi a notícia, algo que me deixou bastante enjoado. O corpo de uma mulher de 30 anos foi encontrado na floresta por um homem que estava fazendo caminhada com o seu cachorro. A localização que o corpo foi encontrado era mais ou menos na mesma área que eu entrei. Embora aquela área seja bastante grande, eu não consegui deixar de perceber a coincidência. Será que foi Deus que me avisou para que eu saísse dali? Será que quem matou a mulher não estava por ali, ainda só me observando para me matar? Eu trabalhei por um bom tempo como entregador em uma hamburgueria no Ipiranga. Na época, eu tinha uma Bros 160. Hoje eu tenho uma XRE 300, que com esforço e suor consegui adquirir, porém pagando. Mas sabe o que é a vida de motoqueiro que trabalha e mora longe? Não é fácil sair de um lugar de extrema zona leste e vir para um Ipiranga para ganhar o seu ganha-pão. No meu caso, eu morava próximo, mas meu colega que trabalhava a 50 quilômetros de sua casa. E foi em uma dessas noites que essa história real aconteceu com ele. Como eu não tenho ele no Facebook, vou chamar pelo nome dele mesmo, que era Felipe. Felipe era um motoqueiro trabalhador, apesar de gostar de fumar o seu baseado. Nunca use drogas. Às vezes, trabalhávamos de madrugada, nos finais de semana, principalmente sexta e sábado. Porém, as últimas entregas, que na maioria eram longe, raramente os últimos pedidos eram perto. E quando era longe, eu quebrava o galho, pois sabia que meu parceiro de entrega morava muito longe. E foi depois, numa sexta-feira ou sábado, não lembro muito bem qual foi a madrugada. No entanto, não teve a última entrega. Fomos para casa no horário, cerca de 4 horas da manhã.
Porém, para Felipe seria uma grande viagem até sua casa e sempre chegava por volta de 5:30 da manhã. Então lá se foi ele. Mas antes, é claro, já fez aquela enorme vela de cigarro de maconha. Juro para vocês que parecia um charuto cubano, porém era branco. Não sei como ele conseguia trabalhar. Pegou o caminho de volta pela Avenida dos Estados, que na verdade passa por 3 cidades do ABC, São Caetano, Santo André e Mauá. Felipe disse que em uma parte da estrada estava um verdadeiro breu. Não se enxergava nada, a não ser o farol da moto. O mesmo estava sem bangue, mochila com isopor para levar comida. E no trajeto sentiu algo sentar na parte de trás de sua moto. Não sabia o que poderia ser aquilo. Olhou no retrovisor e parecia apenas um vulto negro, que acompanhou até o sol quase nascer. Depois de algum tempo, não sentiu mais aquela presença na sua garupa. Porém, a partir daquele dia em diante, começou a levar sua bang de volta para casa, deixando assim a parte de trás da garupa ocupada.